O que a Bíblia fala sobre profecia de Isaías em Jesus? E também citou Davi. Olá, meus caros queridos irmãos, que a paz de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo prevaleça e permaneça em nossos corações. Irmãos, está aqui então, sem muitas delongas, eu só peço para que os irmãos deem um joinha, deem um like, compartilhem, se inscrevam no meu canal para que eu possa prosseguir com esse trabalho. Como eu falei já em alguns outros programas, no início, o que a Bíblia fala sobre hashtag zero, eu falei que existiam apenas 250. Depois que eu terminei de editar aqui o índice, são 370 assuntos. Então, é muita coisa. Lógico que não é tudo que interessa para todo mundo, mas compartilhe, porque às vezes o que hoje não interessa para você pode interessar para alguém. E hoje não interessa para você, mas amanhã você pode vir a lembrar daquele assunto e falar, puxa, o que a Bíblia, como que a Bíblia interpreta isso? Então é importante a gente ter esse discernimento, tá, meus irmãos? Então, sem delongas, vamos lá. Profecia de Isaías em Jesus, Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, depois Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao 21. Vamos lá, eu vou tentar ler rapidinho, bora lá. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles o espírito e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou para si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus capítulo 12, versículo do 1 ao 21. Vamos lá. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui, quem é maior do que o templo? Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e eles, para acusarem Jesus, o interrogavam, dizendo, é lícito curar nos sábados? E ele lhe disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, sem num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência lícito fazer bem nos sábados? Então disse aquele homem, estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã, como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no meu nome os gentios esperarão. Irmãos, desculpa a leitura aqui, eu sou meio ruinzinho de leitura. Aliás, na verdade eu estou sem o meu óculos aqui. E eu falo o seguinte, irmãos, também,
eu fui engasgando, porque eu falei, ixi, o que esse assunto tem a ver? Porque quando eu escrevi, eu li uma vez, tudo. E aí eu achei que estava fora do contexto. Mas não, depois foi citado o profeta Isaías. Aí muitos de vocês devem perguntar, mas por que foi falado tanto e só ali que fala do Isaías, não bastava pegar só a tirinha que falava do Isaías? Não, eu justamente tive esse cuidado de quando eu fui escrever, eu colocar o contexto, antes e um pouquinho depois, para os irmãos terem a ciência de que não... às vezes um pretexto, assim, um contexto, ele foge do pretexto, entendeu? Então a gente tem que pegar o contexto numa coluna maior, para que não fique o negócio, mas isso pode querer dizer outras coisas, para que não tenha esse problema desse julgamento aí, depois de falarem, mas isso não tem nada a ver, porque a gente não sabe o contexto de antes, nem o de depois, então é só por isso, tá, meus irmãos? Então é isso, é simples, né? Então, como eu falei, a Bíblia ela é fidedigna. Eu vou me conter só esse assunto, tá? Porque isso aqui também está relacionado muito ao negócio do sábado. Eu vou falar isso depois. Mas esse contexto gera o quê? Aquele negócio que eu falei, que a Bíblia ela foi escrita por inspiração do Espírito Santo. Então mostra que mais uma profecia ser cumprida, que eu falei uns 3 programas atrás, justamente isso, que a Bíblia ela é fidedigna, né? Então tá aqui, irmãos, uma coisa que Isaías falou lá atrás e se cumpriu depois, mesmo outros assuntos mais que eu não consegui decifrar e colocar aqui, mas que os irmãos que são seguidores, que leem a Bíblia, vão ver que realmente às vezes tem muitas mais outras citações, né, que fala de outros profetas, que fala de Cristo. Aqui eu só peguei o profeta Isaías para os irmãos verem que realmente ela tem toda uma conexão de Gênesis a Apocalipse. Tá, meus caros queridos irmãos, não vou me prolongar mais, chega de ser prolixo, me perdoem, eu não sou um bom orador, me perdoem também, mas é isso, tá? Só peço para mais uma vez que compartilhe e deem um joinha no meu canal para que ele venha a crescer e atingir o maior número de pessoas possível, tá bom? E que a paz de Deus e o nosso Senhor Cristo Nazareno prevaleça e permaneça em nossos corações. Amém.